tive esse professor de matemática que sempre contava uma história quando a gente ia tratar de frações. E essa história ficou comigo até hoje, de tão poderosa que ela é e do tanto que ela ilustra algumas coisas da vida. Ele contava de um homem que sofria um acidente de trem e acabava perdendo uma perna. Ele ficava machucado e tal. E ele ficava meio louco, né, com o acidente. E aí ele chegava de muleta um dia para comprar um presente numa loja de brinquedos para um sobrinho dele. E aí ele via um trem de brinquedo e começava a atacar esse trem de brinquedo na loja, destruir tudo. E a moça corria até ele assim, parava ele, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Para. E aí ele falava, não, a gente tem que matar isso aqui enquanto tá novo, porque se deixar ficar velho, vai fazer isso aqui com você. E apontava para a perna dele, assim. A ideia era que ele estava destruindo o trem porque ele acreditava que o trem ia crescer, ficar grande e aí causar um acidente que nem o que ocorreu com ele. E a história, ele usava isso para ilustrar o ponto de frações, né? Que você tem que, antes de multiplicar, é melhor você dividir e tal, porque aí você não cria números tão grandes. Mas isso é uma coisa que curiosamente me ajudou muito em relação especialmente a pensamentos negativos. E como se a gente deixar eles se instalarem na nossa mente, se a gente não reconhecer esses pensamentos como uma coisa externa, que não é da gente, se a gente tratar esses pensamentos como a nossa própria mente, esses pensamentos podem crescer, se instaurar ali, crescer muito, e você ficar com essas crenças negativas sobre si mesmo, que vão lhe atrapalhar por muito, muito tempo, até você conseguir destruí-las. E isso é muito importante. Você entender que esses pensamentos não são seus. Quer dizer, eles não são você. A parte importante de entender é essa. É assim que a gente acaba com esses pensamentos negativos enquanto eles estão surgindo. Não é ter medo deles, porque o medo não vai levar a lugar nenhum. É você entender eles como uma coisa, você observar eles simplesmente e pensar, não, isso aqui não é verdade. Isso aqui é uma coisa que minha mente produziu quando eu estava num lugar negativo, mas isso aqui não é verdade. Existe uma frase que aparece bastante no aplicativo Medito, aplicativo de meditação, e trata sobre meditação, que é basicamente a ferramenta principal para lidar com esse tipo de pensamento negativo, para você ter um controle melhor. A meditação traz diversos benefícios, é uma coisa que, uma vez que você começa, quando você fica sem, você sente de fato a ausência. Você percebe que a vida é outra coisa quando você está meditando. A dica do meu vídeo é essa aqui, meditar. E a frase é a seguinte, ela diz que para você reconhecer, a sua mente é como se fosse o céu, e os seus pensamentos são só as nuvens. Ou seja, são coisas que passam, coisas que vão passar ali, vão estar no céu, vão estar na sua mente, esses pensamentos. Mas eles não são o céu. As nuvens não são o céu. O céu existe sem as nuvens. E você precisa aprender a reconhecer essas nuvens, reconhecer esses pensamentos, entender que eles não são você. É assim que se acaba com esses pensamentos negativos, porque uma vez que você acredita negativamente coisas sobre si mesmo, isso tende a ser uma profecia que se cumpre. Você vai começar a colocar menos esforço nas coisas. É como um vídeo que eu fiz aqui sobre o pessoal que acredita demais em genética. Que fala, minha genética para treinar é ruim. E aí acaba se dedicando cada vez menos nos treinos e, de fato, fica com o corpo da maneira que não gostaria. Porque acredita que minha genética é ruim, e às vezes a genética do cara nem é ruim, mas ele acredita que é. E aí ele tem a evidência para isso, por causa da falta de esforço, mesmo que subconsciente dele, porque ele acreditou nisso. A dica de hoje é essa. Se inscreva e curta.